eu diria, várias teorias e técnicas, e as competências de liderança foram desenvolvidas nessa linha, né? No momento que nós estamos vivendo hoje, a liderança toda está sendo estimulada a aprender um novo conjunto de competências. E por uma série de razões que hoje não dá para aprofundar, mas eu trabalho muito num curso de liderança, que é o seguinte: nós agora, como líderes, temos que estudar o ser humano. Nós agora, como líderes, temos que entender quais são os potenciais humanos, como estimular o desenvolvimento desses potenciais. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo que foi criado pela Caminhos, dentro de um workshop chamado Self, que está no mesmo contexto do Plenitude, só que numa plataforma digital. E esse vídeo, ele propõe algumas ideias, algumas reflexões sobre esse potencial humano. Vamos assisti-lo e depois a gente conversa um pouco sobre ele. Em muitos aspectos, a vida, e em particular a vida humana, será sempre um enigma insondável para as nossas especulações. Tudo quanto sabemos sobre nós mesmos, apesar do grande aparato da ciência moderna, ainda é pouco. Mas do pouco que sabemos, esta ideia se destaca. Nascemos com potenciais atualizáveis. Podemos nos tornar melhores, mais criativos e mais capazes do que quando entramos na existência. E esse projeto de autodesenvolvimento é o único que está sob a influência de nossas decisões pessoais. Há 2.500 anos, o poeta grego Píndaro lançava esta provocação que reverbera até agora no espírito de todas as gerações: torna-te quem tu és. Sabemos hoje que não nascemos humanos, nascemos apenas humanizáveis. E quando examinamos com cuidado a vida e os feitos das pessoas que transformaram seu exemplo em inspiração e legado para a posteridade, vemos que esses indivíduos nunca tentaram ser perfeitos. Em vez disso, alcançaram um alto nível de compreensão de suas próprias forças e talentos naturais e aplicaram-nas em projetos meritórios, superando condicionantes genéticas, psíquicas, culturais e sociais. O autoconhecimento é sempre a pedra fundamental do desenvolvimento do potencial humano. Aqueles que não se dispõem à jornada de investigação de seus potenciais primários deveriam saber que as mesmas energias que seriam canalizadas para esse projeto acabarão sendo reprimidas e transformadas em embotamento e estagnação, ou desviadas para iniciativas secundárias, quase sempre autodestrutivas, terminando em desencanto e rejeição. Na melhor das hipóteses, viverão uma vida automatizada e sem brilho, pautada por convenções sociais e demandas alheias que não representam as verdades silenciadas em seus corações. Ao contrário, aqueles que aceitam a responsabilidade do crescimento pessoal contínuo, os que se tornam escultores de si mesmos, experimentarão as fortes emoções que chegam com o aumento do sentido existencial, da autonomia, da autoconfiança, das relações de reciprocidade e da realização de seus sonhos essenciais. O Workshop Self é apenas o primeiro passo prático na direção da plenitude. Um espelho para que você enxergue refletidas as luzes de suas forças autênticas, aquelas que você recebeu da natureza. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde.
bem. Será que é um paradoxo essa frase do Píndaro? Ele diz, torna-te quem tu és. Como é que a gente pode entender isso? Alguém me ajudaria nessa reflexão? Eu gosto muito de provocar a reflexão. Eu acho que esse é o meu maior papel. Como assim torna-te quem tu és? Não é um paradoxo? Já não somos quem nós somos? Um de cada vez. Tem um paradoxo de quando você fala isso, Luciano, É. o ser e o parecer, né? Boa. Me remete a isso, sabe? Para Aham. começar a nossa conversa aqui. Boa. Eu entendo que talvez seja você dar o máximo de você mesmo, né? Então, quando tem uma máxima que fala que não nascemos prontos, né? Significa que você tem tudo para aprender, tudo para mergulhar, desde que você queira, né? Boa. Explorar o seu máximo, né? Acho que a gente não nasce mais ou menos na linha do que o Silvio disse. Eu acho que explorar o seu máximo, ou aproveitar o máximo que você poderia dar, né? Depende que seja esse máximo, né? Eu acho assim, a capacidade, a sua capacidade é imposta pelo seu limite, ou seja, você pode ser o que você quiser, desde que você queira apostar e colocar o foco nisso. Então, é ilimitada a nossa capacidade. Quem põe o limite é a gente mesmo. Uau. Só para complementar a Ana Cola, Buckminster Fuller, que 99% do que você é está invisível e intocável. Quer dizer, nós desenvolvemos 1% do nosso potencial. E, pessoal, a neurociência vem nos apoiando nessa ideia que é tão antiga, né? Vocês veem, 2.500 anos um poeta tem essa intuição. Hoje a neurociência diz o seguinte, que a cada momento que você resolve um problema novo, você consegue formar um computador dentro da sua cabeça, um computador biológico. O número de neurônios que se conectam para você elaborar a solução de um único problema requer um novo arranjo neuronal. São bilhões de neurônios que vão se mobilizando e criando novos computadores dentro da sua cabeça para fazer essa solução. Quem quiser aprofundar esse assunto, o Nicoleles, o nosso neurocientista brasileiro, está falando muito sobre isso nesse livro que se chama O Verdadeiro Criador de Tudo, né? Então, realmente ainda ninguém achou ainda esse fundo do poço, né, dos limites do nosso potencial. Quem também está estudando muito o assunto, pessoal, é a psicologia. A psicologia positiva é uma das bases do que nós bebemos na Caminhos como conhecimento, até pelo rigor de pesquisa que essa área da psicologia está usando. É uma ciência bem rigorosa. Nós estamos buscando ali na psicologia positiva uma série de achados para transformar isso em impulso e estímulo para o desenvolvimento das pessoas. Vou apresentar para vocês um pouquinho da psicologia positiva e o que ela nos ensina a respeito desses potenciais, né? Ela nasceu há pouco tempo, em 1998, esse senhor que está aí à esquerda, o Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, ele deu início a esse movimento. Ele era, na época, presidente da APA, que é a Associação de Psicologia Norte-Americana, um cargo muito cobiçado, e ao lado do Mihai Csikszentmihalyi, um grande pensador e pesquisador do desenvolvimento do potencial da Universidade de Chicago. Os dois juntos, então, impulsionaram esse movimento chamado Psicologia Positiva. Os dois primeiros livros do Dr. Seligman, eles, eu diria, trouxeram um sentido de evolução. No primeiro livro, ele focou muito a ideia da felicidade. Ele diz assim, até agora só quem estudou o bem-estar psíquico no sentido da felicidade foi a filosofia. Faltam estudos científicos rigorosos sobre isso. Então ele propôs que a psicologia se dedicasse a isso e lançou o livro Felicidade Autêntica. É bem interessante o livro. Mas no livro Florescer, que ele lança depois, se eu não me engano, 2006 ou 2007, ele vai corrigir uma abordagem
da felicidade autêntica. Ele vai dizer assim, não, na verdade, mais importante do que estudar o fenômeno da felicidade é estudar o fenômeno do desenvolvimento do potencial, aqueles 99% invisíveis ali que o Ernesto falou, né? Porque uma pessoa, à medida em que ela desenvolve mais do seu poder, do seu potencial, da sua potência, ela se sente bem. Então, ele diz, o bem-estar psicológico, que é chamado popularmente de felicidade, é uma decorrência, é algo natural, que vem com o desenvolvimento do seu potencial. Pessoas que se desenvolvem mais se sentem melhor, pessoas que se desenvolvem menos não se sentem tão bem. A definição, inclusive, da missão da psicologia positiva, que está publicada já há muitos anos ali no site da Universidade da Pensilvânia, essa é a missão, né, que eu estou mostrando agora. É o estudo científico das forças e virtudes que permitem aos indivíduos, organizações e comunidades atingirem o seu desenvolvimento pleno. Dentro desse estudo, uma das nomenclaturas que surgiram é a dicotomia florescimento-murchamento. Eu acho interessante estar falando isso para vocês, da Adamar, porque vocês lidam com a natureza, vocês lidam com o mundo vegetal, né? E justamente a metáfora criada dentro da psicologia positiva foi do murchamento e do florescimento, né? Que pode ocorrer com uma planta, né? Uma planta que não está florescendo está murchando. Seria mais ou menos essa ideia, tá, pessoal? Na psicologia positiva, o que nós sabemos hoje é, se você não está acessando cada vez mais seus potenciais, você está caminhando para um murchamento. Quem gosta de física já deve ter ouvido falar na segunda lei da termodinâmica, de que tudo o que está no universo, inclusive e principalmente a vida, sofre um efeito da segunda lei da termodinâmica, que é a entropia. A entropia é uma resistência ao desenvolvimento, né? Como é que isso se dá no mundo humano? No mundo humano, usando uma matriz que se chama matriz integral, que gera 4 quadrantes, eu falo que os obstáculos a esse florescimento são muitos, né? Primeiro, os obstáculos psíquicos. Aquela questão que acho que foi a Ana Colla que colocou, que é a minha incapacidade de perceber em mim a minha potencialidade de crescimento, ou seja, minha não compreensão do meu potencial é um obstáculo psíquico. Há estudos nessa área, tá, pessoal? Professora e pesquisadora da Universidade de Stanford, que escreveu o livro Mindset, que é a Carol Dweck, ela percebeu isso. Ela diz, olha, pessoas que acreditam que já são o que são e não há mais nada que mudar, ou que transformar, ou que crescer ou desenvolver, elas costumam crescer muito pouco. Elas tendem à estagnação. Pessoas que acreditam que todo o universo, toda a natureza, ela é mudança, ela é transformação, ela é potencial esperando ser atualizado, essas pessoas são as pessoas que mais crescem. Olha que interessante. A própria obstáculo psíquico, né? Sem falar em traumas também, né? A gente tem que lembrar que algumas questões dos obstáculos psíquicos requerem ajuda profissional de um terapeuta, por exemplo, porque alguns traumas de infância, e aí o assunto é muito profundo, podem bloquear a autoestima, já que a gente estava falando disso mais cedo, né? O olhar sobre si mesmo, né? A pessoa pode não enxergar em si essas potencialidades. Que outros obstáculos nós temos? Nós temos obstáculos físicos, financeiros do indivíduo, né? Uma enfermidade física pode atrapalhar, se bem que em alguns casos até provocam o desenvolvimento. Eu costumo lembrar, por exemplo, o nome dele, aquele físico da cadeira de rodas deu um banho, Stephen Hawking, que apesar da doença degenerativa, né, parece até que a doença fez com que ele se tornasse ainda mais genial. Mas podem haver obstáculos físicos e falta de recursos, falta de oportunidades para algumas pessoas encontrarem sua possibilidade de desenvolvimento. Os obstáculos culturais e relacionais, é verdade que o ambiente faz diferença. Já se sabe, por exemplo, que você crescer num ambiente, uma família, por exemplo, né, uma comunidade em que há muita repressão,
em que não há nenhuma liberdade de expressão, liberdade de uso dos seus potenciais, dos seus talentos, não é bom para o desenvolvimento. Como também uma sociedade ou uma família muito permissiva, onde você não é estimulado a produzir nada, a aprender nada, a se esforçar para nada, também não é bom. Então, os extremos, nesse caso, do espaço onde a gente se desenvolve, podem atrapalhar o nosso desenvolvimento, né? E os obstáculos sociais, a própria questão social, política, os sistemas em que nós vivemos, né? Tudo isso pode gerar uma pequenez no desenvolvimento humano, como na verdade eu acredito que nós somos muito mais do que nós imaginamos. O ser humano pode viver de formas infinitamente novas e diferentes, apenas ainda não aprendemos a sair de algumas armadilhas que fazem com que a gente gire em torno de alguns modelos muito batidos já, né? Eu vejo aí nas novas gerações uma possibilidade de questionar isso e de crescer. A psicologia positiva, ela coloca que o murchamento tem seus sinais, né? Vamos passar um pouquinho esses sinais para ver se a gente ajuda a percebê-los em nós ou nos outros. E o que fazer a respeito, né? Os sinais de murchamento são medo e insegurança, que se tornam, não um medo, pessoal, eventual. Todos nós temos medo eventual. Nós temos aquele momento do medo. Tá? Eu contei ontem numa live a história de um amigo meu. Nós estávamos num pasto perto de Rio Verde, aqui no interior de Goiás, e uma vaca brava veio correndo atrás dele e ele não sabia o que fazer, se jogou embaixo do arame farpado. Ele se cortou todo. Mas eu teve muito medo, e eu também tive muito medo daquele momento ali, né? Então, esses eventos que ocorrem na nossa vida e nos dão medo fazem parte da existência. Agora, quando esse medo se torna um padrão, quando esse medo atrapalha a nossa funcionalidade, então nós temos um caminho do murchamento, né? A fragmentação, a gente se sentir que tem que ser muita coisa para muita gente, a gente começar a perder um pouco a identidade, a personalidade clara de quem nós somos, né? A frustração de não alcançar os objetivos que são relevantes para nós, não qualquer objetivo, mas aqueles que nós elegemos como essenciais. O conflito, a vida muito conflituosa, a dificuldade de gerar harmonia nas relações, quando isso se torna um padrão, ele está dentro do murchamento. O impulso desgovernado, né? A gente tem todo um processo de desenvolvimento desde a infância, de aprender a lidar com os impulsos. Sim, nós somos seres biológicos que têm impulsos e que esses impulsos podem ter várias leituras aí, né? A gente pode exagerar de muita forma na vida, mas aprender a se autorregular é justamente o processo do amadurecimento. E quando isso se perde, a gente está nessa zona do murchamento. A falta de perspectiva, muitas pessoas não conseguem enxergar a possibilidade de crescimento, a solidão e o vazio que seriam assim o pior, né? O paradoxo, não o paradoxo, mas o ápice da experiência de murchamento. Diferente da experiência de florescimento, a gente até fala com uma outra energia, e é muito bom falar de florescimento, mas é importante falar dos dois, né? Nós somos seres de luz e sombra, nós temos sempre possibilidade de caminhar para os dois aspectos, né? De certa forma, ninguém de nós é só isso ou só aquilo, mas olhar para os indicadores de florescimento é muito importante. Olha, o fortalecimento do caráter, nós vamos falar mais disso, o desenvolvimento dos potenciais, das inteligências, dos talentos, das habilidades, a integração com o outro, a capacidade de viver numa certa harmonia, mesmo num mundo muito desarmonioso, né? A capacidade de transformar o entorno. Há pessoas que realmente são mais influentes sobre a situação do que a situação sobre elas. Esse é um ponto crítico. Eu falo, olha, o indicador do florescimento potencial humano é que o indivíduo está sendo cada vez menos, eu diria, refém das circunstâncias ambientais e cada vez mais autônomo para gerar o seu próprio clima interior. Ele aprende que o que lhe faz mal não é o ambiente, mas é a forma como ele reage ao ambiente. Ele começa a aprender a reagir de uma forma mais libertadora. E com isso ele passa a ter um outro papel, né? Eu até tenho falado aí nessa fase da pandemia, eu provoco as pessoas dizendo assim, você quer ser parte do problema ou você quer ser parte da solução, né? Há pessoas que estão contribuindo para solucionar e há pessoas que estão sofrendo muito com o problema e gerando, eu diria assim, uma piora na questão. Aí tudo vai depender de como você vinha caminhando antes, né?
qual era o seu preparo, qual era o seu desenvolvimento, como é que você sabe criar esse clima interno, como você se fortaleceu interiormente até agora, né? E, finalmente, o sentido de contribuição e de legado. Há já pesquisas muito legais feitas na área da psicologia positiva que demonstram que pessoas que têm um sentido maior na vida, elas, inclusive, têm um nível de sistema imunológico, né, mais bem resolvido. Ou seja, elas vivem mais e são menos vulneráveis a certas enfermidades, né? Bom, isso é uma visão rápida, tá, pessoal, do que a gente chamaria de os dois caminhos, a encruzilhada do desenvolvimento do potencial humano. Não é um ponto só, assim, na nossa vida, tipo, naquela determinada idade eu tenho que escolher se eu vou para lá ou para cá. Não, isso acontece todo dia. A todo momento nós estamos fazendo escolhas que vão nos lançar mais para o murchamento ou vão nos lançar mais para o florescimento. Na soma dessas escolhas é que vai se construir a nossa existência, né, e o quanto dessa existência é desenvolvimento do nosso potencial. Luciano, a Dani que está falando. Deixa eu só te fazer uma perguntinha desse slide. Por favor. Desse slide especificamente. Nós estamos num grupo só de líderes, né? Então, essas 50 e tantas pessoas conectadas somos líderes. E aí, quando você traz, né, essa informação do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, o quanto que nós, líderes, também temos não só a responsabilidade do nosso, mas do outro. Isso. Você poderia, de alguma forma, trazer, assim, algumas, durante, né, esses próximos minutos, também incrementar como é que a gente pode ser um capacitador ou um portador desse desenvolvimento para o outro também? Legal. Eu vou mostrar, eu diria assim, Daniele, o momento melhor para eu responder isso vai ser logo em seguida. Por quê? Eu vou mostrar agora, vamos dizer assim, quais são os caminhos, a ideia em nome da nossa empresa veio daí. Quais são os caminhos para o florescimento? Quando eu falar de cada um dos aspectos do caminho do florescimento, eu vou falar as duas perspectivas, a perspectiva do indivíduo e a perspectiva do líder que gera o ambiente para que esse florescimento aconteça. Né? É ótimo. Obrigada. A própria Caminhos foi montada assim, a gente tem os programas que são desenvolvimento para os indivíduos e os programas que são de liderança. E a gente faz com que os dois conversem, diz assim, olha, o que importa é o desenvolvimento humano, mas qual é o papel do líder nisso? Né? O papel é crucial, mas eu já começo dizendo uma coisa, já vou responder um pouco da pergunta da Daniele, vou dizer assim, olha, se o indivíduo não cuidar bem do seu próprio desenvolvimento, do seu próprio florescimento, ele não lidera o desenvolvimento de mais ninguém. Já começa daí, né? Eu acho que essa é a primeira resposta importante, Daniele. Eu me lembro da primeira vez que eu andei de avião, isso foi em 1981, minha memória ainda não me trai, né? E eu sentei na cadeirinha ali, né, meio preocupado, apreensivo, como é que vai ser esse voo? Foi um voo de São Paulo a Curitiba. E na época não era comissária de bordo, era aeromoça mesmo. A aeromoça foi lá na frente e fez o seguinte discurso: senhores passageiros, caso haja uma despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Puxe-as para baixo, coloque-as sobre o nariz ou sobre a boca, o elástico atrás da orelha, respire normalmente. Caso haja uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro na criança e depois em você. É isso mesmo? Eu estava vendo se vocês estavam acordados, tá? Não, é o contrário. É o contrário. Por quê? Né? Por que primeiro em mim e depois na criança? Certo? É meio óbvio, né? Se ele se ajudar, né, velho? Ela depende de mim. Tem como ajudar os outros. Se eu não estiver muito bem, psiquicamente, dificilmente eu vou conseguir ajudar a tirar alguém da sua, eu diria, do seu processo de murchamento, né? Então, liderar em primeiro ponto, pessoal, em primeiro lugar, é liderar a si mesmo. Não é por acaso que o Han Charan criou lá o pipeline de liderança, colocando liderar a si mesmo como uma base, como uma estrutura essencial. Eu bato muito nesse ponto, digo, líder, estude e trabalhe e busque o autoconhecimento, fortaleça-se, né? Quando eu falo autoconhecimento, vamos começar a dar nome a algumas musculaturas específicas, né, desse desenvolvimento humano. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu quero montar um quadro com vocês do florescimento, mas esse quadro tem uma moldura. Primeiro vem a moldura, depois vem o conteúdo do quadro. Olha, a moldura se chama diferenciação e integração. São chamados também os dois pilares da felicidade pelo Mihai Csikszentmihalyi. O Fernando Pessoa é um poeta que consegue falar desses dois, essa dicotomia de maneira genial. Ele diz assim, olha, sou o intervalo entre o meu desejo
e aquilo que os desejos dos outros fizeram de mim. Vejam a dor do poeta. Vejam o sofrimento do poeta. Ele parece ter algo em si que quer se manifestar. Algo muito original e muito dele, muito diferenciado, que precisa e quer se manifestar no mundo. Mas existem forças externas a ele, que é o outro, que não deixam isso fácil, não deixam isso barato. Dificultam essa manifestação, né? Então isso nós chamamos em psicologia, pessoal, de diferenciação e integração. Essa matriz da plenitude tenta mostrar isso de maneira gráfica e rápida. Olha, há pessoas que se inclinam demais para a diferenciação. Significa que elas encontram a sua voz, a sua originalidade, a sua forma singular de ser, elas exprimem isso no mundo através do seu trabalho e também da sua fala, da sua forma de se exprimir, né? As várias linguagens, o corpo, a linguagem, a arte e daí por diante, né? Isso é a diferenciação. Do outro lado, nós temos aí embaixo a integração, no horizontal, a integração, que é a relação com o outro. É como eu me conecto ao outro, é como eu vivo também para o outro, ou vivo na vibe, vamos dizer assim, na vibração do outro. Então, é muito difícil, pessoal, as pesquisas mostram que alguém consiga desenvolver esses dois aspectos simultaneamente. Se a gente pensar um pouco no líder, existem líderes que se diferenciam muito, têm uma voz muito clara, são muito originais, eles parecem saber o que estão fazendo, mas eles nem sempre têm uma ótima relação com a sua equipe, não conseguem se integrar. E o inverso, né? Existem líderes que são muito integrados, quase que somem na relação com a sua equipe, mas não se diferenciam, não se posicionam nos momentos que precisam se posicionar, não tem uma visão própria, às vezes. Isso também faz falta na posição da liderança. A gente diria que no papel de liderança ou no papel de ser humano, de membro da família, os dois aspectos são sempre importantes. O florescimento, pessoal, só é possível com equilíbrio quando a gente desenvolve os dois lados. Eu acho que o conceito já está claro. Eu vou fazer o seguinte, para a gente testar o conceito, eu vou passar mais um vídeo, que é uma forma rápida aqui da gente aprender aceleradamente. Eu vou mostrar um líder, é até uma propaganda de um documentário, por isso que ele é rápido o vídeo, tá? Mas ele coloca um líder no centro dessa propaganda. No final, eu queria que vocês me dissessem se esse líder, pelo que está dito aí, foi mais diferenciado ou foi mais integrado. Ele já não está mais entre nós. Uma pessoa muito recente e muito conhecida. Acho que ninguém desconhece esses fatos, vocês vão me falar depois. Vamos lá. Só ter certeza, então, que o som tá ok? Tá sim. Tá ok. Tá. Estamos escutando. Legal. Steve Jobs had one speed, full on. I saw my first computer when I was 12. I was so fascinated by this. Time magazine says single-handedly he created the industry. Working in this garage, Steve Jobs and Steve Wozniak built the first Apple computer board. It was the magic. We could influence the world. He wanted to have a foot in both worlds. He wanted to be the renegade, but he also wanted to be legit. This is a 21st century bicycle. He was on a mission. Can we help you express yourself in richer ways? He made the iMac. Can you see it? He made the iPod. He made the iPhone. He's made everything. His stuff was beloved, but it wasn't that he was beloved. He was paid $7,000. He told me we were paid $700, and he wrote me a check for $350. And that hurts because we were friends. Steve did create reality distortion around him. He could convince people to do something they thought was impossible. The work was intense. The commitment needed to do it was intense. I lost my wife. I lost my children. He says, if you choose to leave my family, I will personally take you down. This is a story that's amazing. It's got theft, stolen property, extortion, there's sex in there. He knows he's the father. Creativity is a lot about anarchy. He was a study in contrast. Beautiful, haunting, brilliant. He was not that much fun most of the time, but there are those moments when suddenly he's the only person who could ever done it. The minute that you understand that you can poke life, that you can change it, you can mold it, you'll never be the same again. What would you say about the responsibilities of power? Power?
What is that? Muito bem. E aí, pessoal? Se tivesse duas caixinhas para votar, mais diferenciado ou mais integrado? Vocês votariam onde? Diferenciado, né? Diferenciado. É. Muito diferenciado. Genial. Os gênios costumam ser muito diferenciados. Mas eles têm muita dificuldade para a integração. O Einstein tem uma história muito parecida nesse sentido, né? Só que ele viveu mais, o Einstein. Eu estudei muito a biografia do Einstein e vi que ele conseguiu, mais para o final da vida, inclinar-se para a integração. Tanto com a própria família, com os amigos e até mesmo com a sociedade. O Einstein se tornou uma pessoa muito preocupada com o bem-estar social no final da vida dele, né? Já o Steve Jobs parece não ter tido tempo para isso. A carreira dele foi muito rápida e muito conturbada e muito cheia de lances, né? E quando ele se viu já com a doença, e uma doença que deu a ele um prazo de vida muito pequeno, ele parece ter sentido um impacto muito grande, mas ele não teve tempo de reverter isso de uma maneira muito intensa, né? Muitos jovens são muito impressionados pelo Steve Jobs. Eu também sou impressionado por um aspecto dele, que é o aspecto da diferenciação e da genialidade. Mas quando alguém me pergunta se ele seria, então, um modelo para o desenvolvimento do potencial humano, eu falo, não, ele tem um desequilíbrio muito grande nessa história, e ele chegou a falar disso. Ele chegou a dizer numa formatura de universidade que ele não seria o melhor exemplo de ser humano. Ele sim era um exemplo de empreendedor, mas não seria o melhor exemplo de ser humano. Aqui nós estamos abordando o potencial humano pleno, né, pessoal? A ideia de plenitude é esse equilíbrio desses dois aspectos, tá? Não sei se alguém quer fazer algum comentário em cima disso, ou senão nós vamos começar a dar mais nomes, ainda mais definições claras dos processos de desenvolvimento. Eu, Luciano, acho que um comentário, né, que é sabido, né, por todos nós, né, se a gente olhar um pouco mais para trás, né, e pegar todos aqueles grandes que deixaram seu legado aí para uma eternidade, né, que pega os Morgan, né, o pai, pega os Rockefeller, pega os Carnegie, pega os Scott, eles eram muito parecidos, cara. Então, é uma tendência. A mudança, né, de rumo, deixando de lado o lado humano, realmente são para os gênios, né? Mas ao final, todos eles, sem exceção, né? Todos eles, sem exceções, deixaram seu legado para as gerações que vinham à frente, né? Então, quebrar o status quo, imagina assim, ó, de algo que é até de certa maneira deprimente ou do cotidiano, são para poucos. Tornar esse novo horizonte uma coisa mais contundente, mais forte, realmente você deixa alguém pelo caminho. Não tem escapatória. Pelo menos nesses casos que a gente tem. O que os estudos da desenvolvimento mostram, Silvio, é que nós somos, eu diria, puxados para o nosso desenvolvimento e os dois aspectos eles aparecem no nosso horizonte de maneira inconsciente. No fundo, nós sabemos que somos pessoas relacionais. No fundo, nós sabemos que sozinhos nós vamos murchando. O isolamento leva ao murchamento. Mas também existe um impulso para a inovação, para o crescimento, para a invenção, para a realização pessoal, né? Nós somos esse contraste. Essas duas forças estão em nós, né? Agora, o que os estudos estão mostrando é que nunca houve, atenção pessoal, isso que eu vou falar é muito crítico agora, nunca houve uma educação para o desenvolvimento pleno. As pessoas nem sabem que esses dois polos são contrários e eles atuam em nós de forma contrastante, né? Existe uma tensão entre os dois. O que nós temos aprendido agora com a neurociência e com educadores que estamos trabalhando nisso, é que quando você começa a dar mais informações, a formar mais as pessoas, elas podem tomar decisões um pouco mais equilibradas. Eu fico pensando se o Steve Jobs tivesse feito esta palestra, né, conosco aqui, essa conversa conosco aqui, na sua, sei lá, aos 30 anos, se isso teria tido algum efeito de maior equilíbrio, né? Porque eu acredito como educador que as pessoas podem se mobilizar para a melhoria pessoal, senão eu teria que abandonar a educação. Eu teria que largar a mão dessa minha profissão, né? Quer dizer, só o fato de eu estar aqui, né, falando disso, já mostra que eu acredito que é possível.
Mas eu gostei muito da fala do Silvio também. Vou avançar aqui, pessoal, mostrando quais são os fatores de florescimento. O que a psicologia positiva vem mostrando é que existem 5 fatores de florescimento. Pensa o seguinte, se você quer... Eu tenho um pomar aqui na chácara, né? Tem também a horta que a minha esposa está cuidando aqui. É verdade que para que essas coisas aconteçam na natureza, você precisa também dar uma ajudinha, principalmente quando você tem essa intenção de frutos, né? Então, a terra boa, a água em quantidade suficiente, né? Aqui em Goiás é muito seco nessa época, a gente está irrigando, que é para poder garantir uma melhoria, né, nesse florescimento e nessa frutificação. Ora, o que a psicologia positiva mostra é que a mesma coisa se dá nos potenciais humanos. Oi? Defensivos, né? Defensivos da Adamá. Tá certo, é isso aí. Os fatores de florescimento e frutificação vegetal, vocês conhecem muito. O pessoal da psicologia positiva foi pesquisar isso, pessoal, há vários anos, quais seriam os fatores de florescimento e frutificação do humano. Né? E aí surgiram esses 5 itens. Eu vou mostrar primeiro a sigla, que é PERMA. PERMA, então, é o item, é o assunto principal do livro Florescer, do Dr. Seligman. E ele mostra que são 5 elementos. Só que como está em inglês aí, pessoal, essa sigla, eu transformei ela em português para ficar mais próxima de nós e coloquei numa ordem que eu gosto muito, uma ordem que eu prefiro. Vamos ver qual é. Então, olha, vida aprazível, vida de realizações, vida engajada, vida significativa e vida de relacionamentos. Cada um desses elementos é como se fossem cuidados que eu posso ter, cultivos que eu posso fazer para que o meu potencial floresça tanto, atenção agora, na diferenciação quanto na integração. A combinação desses 5 fatores resolve os 2 aspectos, né? Quais seriam, então, vou dar mais nomes aqui, deixar mais claro esses 5 fatores. Olha, vida aprazível, predominância de emoções positivas. Todos nós, pessoal, nós vamos falar mais disso no segundo encontro, então eu não vou me aprofundar agora, mas todos nós temos uma espécie de clima emocional na nossa vida. Esse clima emocional, ele faz muita diferença no florescimento. Se o que predomina no meu clima emocional são emoções negativas, isso atrapalha o desenvolvimento dos meus potenciais. Esse é o primeiro item. Tá? O segundo é vida de realizações. As pessoas que que aprendem a atingir objetivos, elas sabem como traçar objetivos, criar uma ordem eu diria, daquilo que é mais importante, né? Ou seja, as prioridades ficam claras, e ela consegue realizar esses objetivos que para ela são essenciais, ela começa a ter uma vida de realizações. E quanto mais ela entra nesse ciclo de objetivos claros, foco, menos objetivos, né, menos metas, mais entrega, mais ela tende a crescer nesse processo. Vida engajada. O que define ela? É grande afinidade com as tarefas diárias. A escolha de tarefas que nós fazemos e a identidade que nós temos com essas tarefas, pessoal, faz muita diferença. Muita diferença para o florescimento do potencial humano. Pessoas que trabalham naquilo, né, com atividades que não têm identidade consigo, elas sofrem muito e isso atrapalha o seu desenvolvimento potencial. Elas acabam murchando. Vida significativa, o sentido existencial forte. O ser humano é um ser capaz de dar sentido. E nós precisamos usar essa capacidade, nós precisamos usar essa inteligência existencial. Dar sentido, não só sentido à própria existência, mas o sentido a cada projeto, a cada iniciativa, a cada experiência da nossa existência, né? E finalmente o último ali, olha, vida de relacionamentos, a facilidade de convívio com pessoas importantes para nós. É o que hoje está sendo chamado de inteligência socioemocional, soft skills, né? De certa forma, principalmente esse último item, saber conviver, saber trabalhar em equipe, saber ser mais vulnerável nas relações, saber se aproximar mais do outro, saber ouvir e compreender o outro e daí por diante, né?
Tem muita coisa envolvida aí. Vejam, essa é uma teoria bastante abrangente. Eu falei que hoje seria o dia de introdução e que nós daríamos para vocês, então, uma visão geral do desenvolvimento potencial humano, o que significa esse desenvolvimento e qual o caminho, quais os caminhos para o desenvolvimento. Essa é a teoria do bem-estar. Eu queria fazer com vocês, pessoal, uma enquete, uma forma de todos participarem agora através de uma outra ferramenta. É uma enquete dos indicadores de florescimento. Como eu já apresentei os indicadores, eu vou abrir aqui agora, pessoal, o Mentimeter, que é uma ferramenta, não sei se vocês já usaram alguma vez, o Mentimeter, que é para fazer enquetes. Ele está meio famoso aí, né? A gente usou semana passada, não é? Semana passada. Não, na quinzena passada, perdão, Luciano. Então vocês não vão ter dificuldade, né? Obrigado. Tem o código, não, a gente usou no outro bate-papo que a gente fez. Perfeito. Já. Então eu vou pedir que vocês entrem no www.mente.com, coloquem o código 7119994. Quem tiver no celular talvez não esteja enxergando esse código, então eu vou falar ele de novo. www.mente.com é o site. O código é 7119994. O exercício, pessoal, é simples. Olha, você vai ver que quando você conseguir entrar, vai ter um drop-down. Nesse drop-down, você tem os 5 fatores de florescimento do potencial que eu acabei de mencionar. Os 5 estão aí, ó. Vida significativa, vida de realizações, vida de engajamento, vida de relacionamentos e vida aprazível. Sua tarefa é escolher do mais fácil para o mais difícil para você. O que é mais fácil para você desses 5 fatores? E o que é mais difícil? Então, o primeiro que você vai selecionar no drop-down é o mais fácil para você. Depois o segundo mais fácil, o terceiro mais fácil, o quarto mais fácil e o mais difícil vai ser o último. Aí você submete sua resposta e nós vamos começar a enxergar uma média desse grupo aqui. Nós estamos com bastante gente, acho que tem... Eu perdi aqui a noção agora, mas acho que tem mais de 70 pessoas, 60 pessoas. Vamos ver, daqui a pouco alguém já vai conseguir aí. Olha lá, já tem gente votando. Ô, Luciano, qual que é o código? O código é 7119994. Vamos ver se a gente consegue mais de 50 votos. Já estamos em 18, ó. Foi tu que criou isso aí, Gabriela? Que chiqueza, hein, de gráfico. Quem que falou foi o Silvio? Não, eu agora tô só pensativo. Foi outro, eu acho. É. Interessante que eu lembro que a primeira pessoa que votou colocou vida significativa como fator mais fácil para ela. E nesse momento, vida significativa é o fator mais difícil para o grupo. Luciano, deixa eu aproveitar. Fale, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Um comparativo, não sei se é constatação ou não, é só alguma coisa. Todas essas pessoas a gente falou, começando pelo Jobs que você mostrou o vídeo e as outras que a gente comentou. Sim. Sem exceção, eles sempre tinham alguns mentores, né, cara? Sem exceções, cara. Sem exceções. Sempre tinha alguém que apoiava eles, né? Sim. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção é que o lado familiar era conturbado. Sei que é meio ácido isso que eu tô falando aqui, né? Mas você ter um equilíbrio também. Dessas pessoas que eu falei, óbvio, tá? Daqueles 5, 6 que eu citei ali. Sim. Faltou o Edson só naquele grupão macro ali. Toma, Edson.
Mas sempre tinha alguém que ficava tentando corrigir algumas coisas no lado, né? Tanto o J.P. Morgan Filho, que era o pai, das outras pessoas ali que tinham ou o pai, ou alguns, por exemplo, foram até adotados, né? Que foi o caso do Carnegie, né? Então, como é importante e tem uma relação muito direta com aquele negócio ali que você falou, que é o tal do... Acho que foi um gaúcho que escreveu, porque, ó, torna-te quem tu... Usou a segunda pessoa, tá certo. É muito interessante essa Torna-te quem tu és. Na verdade, Silvio, o que você está dizendo é muito profundo, porque quando nós estamos no caminho do desenvolvimento, eu diria, da diferenciação, a tendência é gerar, sim, um abalo sísmico em volta de você, do ponto de vista psíquico. Eu estava conversando uma vez com o reitor da Universidade de Moçambique, e ele falou assim: Luciano, aprenda uma coisa aqui sobre os caranguejos na nossa praia em Moçambique. Se o pescador, né, ele pega um caranguejo e põe no balde, o caranguejo sai sozinho do balde. Ele vai lá, pum, sai. Mas se ele jogar 20 caranguejos no balde, nenhum caranguejo sai. Eu falei, mas por quê, né? Porque na minha física, se tiver 20 caranguejos, fica mais fácil, porque aquele que está em cima, né, vai ficar mais perto de sair do balde, né? Aí ele virou para mim e falou assim, não, mas é que os que estão dentro puxam ele para baixo quando ele está tentando sair, né? Então existe uma reação inconsciente das pessoas em volta da nossa experiência de diferenciação. Quando nós estamos realmente crescendo, isso causa algum tipo de desconforto em torno das pessoas. Por quê? É um chamado a elas, para que elas também cresçam. É uma provocação para elas. É inevitável que elas se olhem nessa hora e dizem assim, mas por que eu não estou me tornando mais diferenciado, né? E há pessoas que reagem de maneira muito defensiva, até agressiva, com o outro que está num processo de desenvolvimento. Nós temos uma tendência à comparação muito grande, o que também é uma das grandes patologias do desenvolvimento humano, pessoal. As pessoas que se comparam menos, elas se libertam mais e se desenvolvem mais, elas se tornam mais próximas da diferenciação. Quando você se compara muito, você perde isso, né? Se a gente pensar bem, até o DNA é uma prova de que ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos distintos, mas no jogo social, de espelhos sociais, a gente fica muito preso, às vezes, à imagem de outro. E isso não permite que a gente exprima de maneira totalmente livre a nossa autenticidade, né? Agora, socialmente falando, o desenvolvimento pleno é o equilíbrio desses aspectos todos. Acho que nós estamos chegando no final da votação, pessoal, deu uma estagnada em 42, eu vou ter que continuar a minha apresentação, eu vou considerar que nós já temos uma média aí, tá, pessoal? Nós estamos com, em primeiro lugar, o item mais fácil, a vida de relacionamentos. Olha que interessante, é o item que tem mais a ver com integração, tá? Em segundo lugar, vida de engajamento, que é grande afinidade com as tarefas diárias, né? A gente fala até em flow. Esse vai ser o assunto do nosso terceiro encontro, tá, pessoal? Essa ideia de alta produtividade a partir de uma identidade forte com o que fazemos, né? Vida de realizações, em terceiro lugar. A quarta mais difícil é a vida prazível, e realmente nos dias de hoje a enquete está mostrando, eu tenho feito essa enquete em vários ambientes, que é muito difícil hoje você manter uma predominância de emoções positivas. E vida significativa, que é esse sentido existencial forte, é um dos pontos críticos aí que é mais baixo do grupo. Pessoal, para você alavancar a diferenciação, a vida significativa é crítica. Todos esses indivíduos que se diferenciam muito, eles parecem encontrar uma espécie de missão no mundo. É isso que eu quero entregar, né? Então, e não é um trabalho fácil, não é um processo fácil você encontrar esse diferencial, né? Muito bem. Alguma dúvida sobre a pesquisa? Algum comentário? Eu vou sair um pouquinho desse modelo, porque o nosso tempo já está indo para os 25 minutos finais, né? E vou falar um pouco. 10, professor, a gente precisa encerrar até 10h20 no máximo. 10h20? Legal. Então eu vou fazer só uma introdução às forças de caráter agora. Entendi. Muito bem. Eu vou relembrar a vocês, pessoal, qual é a
a missão da psicologia positiva. Olha, é o estudo científico das forças e virtudes que permitem aos indivíduos, organizações e comunidades atingirem o seu desenvolvimento pleno. Então, todos esses 5 itens que nós mostramos para vocês, esses 5 elementos, é como se eles fossem um leque, mas no vértice desse leque, ou seja, na base de tudo isso, está o processo do autoconhecimento. Se não me conheço, eu vou ter muita dificuldade em todos esses aspectos. Até posso achar que eu estou me relacionando bem com as pessoas, mas é um relacionamento ainda médio, né? De uma média potência, porque ao não me conhecer plenamente, eu também não me revelo de maneira mais plena para o outro, né? Então, tudo isso é prejudicado pela falta de autoconhecimento. Então, como é que começa esse trabalho do autoconhecimento, pessoal? É a questão do entendimento das nossas forças, né? O Friedrich Nietzsche, um grande filósofo alemão, dizia: só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Eu estou ouvindo muito a sociedade dizer aí no meio da internet, eu queria imunizá-los contra isso, a ideia da adaptação. Precisamos nos adaptar, vamos nos adaptar. Então agora que tudo está mudando, com as crises que estamos vivendo, temos que nos adaptar. Bom, o meu estudo do desenvolvimento potencial humano mostra o seguinte, pessoal, a adaptação, ela deve ser acidental, ela deve ser pontual. Eu me adapto, sim, aprendendo uma habilidade nova aqui e outra ali, em relação às mudanças coletivas, né? A como a sociedade está caminhando. Por exemplo, nós somos uma sociedade cada vez mais tecnológica e eu, que não era um grande fã de aulas à distância, agora estou dando aulas à distância. Então a gente vai se adaptando a essas tecnologias, por exemplo. Mas isso não tem nada a ver com uma despersonalização, com uma adaptação na forma de ser, né? Nós só podemos, na verdade, nos tornar seres mais plenos se nós somos fiéis à nossa essência. E essa essência parte das nossas forças. É a compreensão das nossas forças autênticas, que é o grande primeiro passo para que a gente possa chegar ao desenvolvimento integral. Nós temos aí 7 minutos. O que eu vou fazer, pessoal? Eu quero mostrar para vocês mais um vídeo, é o vídeo final, e para terminar, eu faria uma reflexão sobre as 24 forças de caráter existentes. Mas nós vamos deixar isso para o segundo encontro, que também vai falar sobre forças e a resiliência, porque está tudo conectado. Então não vai ter nenhum dano, nós não vamos perder nenhum conteúdo na relação entre esse primeiro encontro e o segundo encontro. Vamos terminar com esse vídeo, uma reflexão final, que é um vídeo que apresenta um pouco da psicologia positiva e esse conceito das forças de caráter. Ele é crucial para o desenvolvimento humano, pessoal. Os psicólogos Martin Seligman e Mihaly Csikszentmihalyi, desafiando uma série de tabus acadêmicos, lançaram corajosamente as bases da psicologia positiva em 1998. Seligman escreveu 2 livros na primeira década do século XXI, que consolidaram o seu ousado projeto: Felicidade Autêntica e Florescer. Enquanto as linhas mais tradicionais da psicologia dedicam-se honrosamente à cura das enfermidades psíquicas, a psicologia positiva avança para compreender cada vez melhor os fatores de florescimento de nosso potencial, cumprindo assim missão complementar. A declaração de missão da psicologia positiva, publicada por Seligman no website da Universidade da Pensilvânia, estabelece que ela é o estudo científico das forças e virtudes que permitem aos indivíduos, organizações e comunidades atingirem seu desenvolvimento pleno. Entre os anos de 2001 e 2004, sob os auspícios do Instituto Via de Caráter, organização global sem fins lucrativos, os cientistas e acadêmicos Chris Peterson e Martin Seligman lideraram uma equipe de 55 cientistas consagrados para a realização de uma pesquisa criteriosa, ampla e profunda, visando compreender e descrever os atributos positivos do caráter humano, aqueles que se traduzem em saúde psíquica, bem-estar, crescimento, inspiração e em respostas adequadas aos desafios comuns da condição humana em todas as culturas, nações ou sistemas de crenças do mundo.
O resultado foi a publicação de uma obra monumental chamada Forças de Caráter e Virtudes, um guia de classificação, que apresenta um conjunto de 24 forças de caráter que representam os caminhos de desenvolvimento de 6 virtudes universais: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Hoje, quem quiser entender de forma mais simples e atualizada o grande impacto resultante dos estudos sobre forças de caráter e virtudes, precisa ler o livro Intervenções com Forças de Caráter, um guia de campo para praticantes, que nossa editora Vida Integral lançou no Brasil em parceria com a Hogarth em 2019. O autor, Ryan Nimick, explica que em 2004 algo revolucionário aconteceu no campo das ciências sociais. Pela primeira vez na história, nascia uma linguagem comum e intercultural, que descrevia as melhores qualidades dos seres humanos. Esse foi considerado um dos esforços de maior alcance na psicologia positiva, pelo cientista de Harvard e teórico das inteligências múltiplas, Howard Gardner, e uma das iniciativas mais importantes da psicologia do último século. Nimick apresenta no início da obra esta definição que vai se tornando clássica das forças de caráter. São características, capacidades positivas, que são pessoalmente enriquecedoras, não diminuem os outros, são universais e valorizadas em todas as culturas, alinhadas com diversos resultados positivos para si mesmo e para os outros. O relatório da Jornada do Autoconhecimento ajuda-nos a identificar nossas forças mais desenvolvidas. Os cientistas descobriram que as 5 ou 6 forças do topo da lista são críticas para o nosso bem-estar e bom desempenho no cotidiano. Por isso, as chamaram de forças de assinatura, por serem uma espécie de impressão digital de seu caráter no mundo. Ele possibilita também entendermos as forças menos desenvolvidas, de modo que podemos planejar e atuar proativamente na equilibração do caráter. Trata-se de uma virada completa da tradição de julgar o caráter como um fenômeno rígido e dicotômico, que ainda prevalece em muitas culturas em que se ouve: fulano tem um bom caráter, cicrano possui um mau caráter. Certamente, essa simplificação superficial não explica a complexidade de nosso comportamento. Muito bem. Pessoal, então eu vou dar uma lição de casa para vocês, para a gente terminar hoje. Olha, tirem, por favor, uma foto dessa tabela que traz as 24 forças de caráter. Elas estão organizadas, né, em 6 categorias que são chamadas de virtudes, que o vídeo apresentou. Então, sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. As forças, pessoal, cada força ela é conducente à virtude. Então, por exemplo, pessoas que têm muita curiosidade, como Einstein tinha, já que a gente citou ele aqui hoje, isso leva, ao longo do tempo, à sabedoria. Então, a força é concreta. Ela é uma forma de... é uma musculatura que você usa no dia a dia. Então, pessoas muito curiosas, ou pessoas que têm um senso crítico muito apurado, elas caminham cada vez mais para a sabedoria. Ao longo do tempo, essa musculatura gera uma virtude chamada sabedoria. Pessoas que são perseverantes ou entusiasmadas, elas com o tempo vão se tornando cada vez mais corajosas. E daí por diante. Então as forças conduzem à virtude. Eu gostaria que vocês pensassem, pessoal, tiraram a foto aí, certo? Das 24 forças. Eu gostaria que vocês pensassem como lição de casa, quais são as principais forças que representam o seu caráter. A pesquisa mostra que 5 ou 6 forças são mais usadas do que as outras, tá? O critério para a gente pensar essas forças mais usadas é isso, olha, são aquelas que são essenciais. Imagine que você tivesse que ficar sem usar essa força durante 2 meses. Eu dou um exemplo meu, amor ao aprendizado. Se eu ficar 2 meses sem poder
ter contato com conhecimento, né, é algo que vai me sufocar, porque faz parte da minha essência, né? Então, quais são as forças que representam a sua essência? Espontânea, ou seja, uma força que ninguém precisa pedir para você usar, né? Ela é natural em você. Energizante, quando você está usando essa força, então as pessoas têm senso crítico, por exemplo, bem apurado, quando elas estão usando o senso crítico, elas se sentem energizadas, elas estão transformando o mundo, né? E também ajudam você a aprender mais rápido. Quando você está dentro da sua força, você se torna uma pessoa que aprende com mais facilidade. Pensem nisso, pessoal. Dentro desses critérios, você vai eleger 5 ou 6 forças que representam a sua força, a sua assinatura. E nós vamos compartilhar isso em grupos quando nós voltarmos aqui no segundo momento, na segunda discussão nossa sobre desenvolvimento potencial humano. Espero que tenha sido um momento de boas reflexões, né? E me coloco à disposição de vocês aí para qualquer dúvida. Devolvo a palavra para os organizadores. Show de bola, professor. Muito obrigada. Gente, desculpa aí esses 20 minutos adicionais que não estavam na agenda antes de mais nada. Acho que eu sou super suspeita, né? Para falar qualquer coisa, né, professor? Mas acho que agradeço imensamente, né? Acho que, como eu falei no início, todos os desafios que a gente vem vivendo, né? E trazer esse tema de forças e potenciais se tornou nos pareceu muito oportuno, né? Porque eu acho que é a partir dela que a gente efetivamente consegue superar, né? E ontem eu e a Dani estávamos numa reunião, e aí, se me permite já o spoiler, Dani, antecipado, né? A gente falou uma frase que fala... Como é que eu vou te parar na frente de mais 46 pessoas? A gente deixa você bem sem chance, né, chefe? E aí fala, né? Mas isso tem a ver até com a frase, né? Convença-se de que você é capaz e nenhum obstáculo será grande o suficiente para te impedir de continuar, né? Então, acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, né? E todos os desafios que a gente vem vivendo, os aprendizados, como a gente começou o nosso dia efetivamente discutindo, né? E esse encontro é mais uma forma de a gente oportunizar esse olhar para dentro, para colocar a máscara na gente antes da criança, né? Como bem disse a aeromoça, para dar continuidade, né, aos próximos steps aí que a gente realmente tem que dar continuidade. Eu espero que tenha contribuído com todos, tenha agregado, né? Agradeço aos feedbacks que eu já recebi aqui no WhatsApp durante a conversa, né? Quem mais tiver para compartilhar, né, o como foi hoje, né, pode compartilhar agora ou depois pelo WhatsApp também sempre é bem-vindo, né? Qualquer tipo de retorno de todos. Acho que por hora... Muito bom. Só para fechar, literalmente, ver a gente se encontrar novamente na próxima semana, né? Na próxima quinzena, Dani, dia 18, o próximo encontro, tá? Na próxima quinzena. Então, eu vou fechar com uma frase que eu acredito muito. Quando o líder achar que ele não precisa mais aprender, talvez ele tenha que parar de liderar. Então, é só uma reflexão para a gente, literalmente, né? Estamos na cadeira de liderança e o desenvolvimento ele precisa ser contínuo, ou de conhecimento técnico, ou de habilidades, de comportamento, com os desafios que vêm pela frente, porque se nós acharmos que já estamos prontos, enquanto líderes de sucesso, né? Boa sexta para todo mundo. Aproveitem final de semana e feriado na segunda-feira para fazer as conexões que realmente são as mais importantes na nossa vida, né? Com a nossa família. Descansem e a gente se vê em breve. E se cuidem, né, Ana? E se cuidem com a questão da saúde e Covid que está aí aterrorizando todo mundo, né? Mas, tá bom, gente, um abraço. E vamos tirar pedido. Tchau, gente. Vamos tirar pedido, é isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau. Vamos preparar o churrasco aí, Vitral. Isso aí. Vai começar a semana farroupilha, nós temos que... lenha. Lá no estoque de lenha. De carne a gente acha fácil, né, Salvador? Valeu, pessoal. Lembra de mim. Tchau, gente. Sério.
É muito gaúcho aqui agora. Ô, Ernesto. Juntou, né? Eu tenho aqui, eu te cedo um pouco, tá? Tá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Bom dia.